Fala, turmas militares! Aqui é a professora Lucy Vidinha e na aula de hoje a gente vai continuar com os próximos capítulos de funções e áreas. Vamos lá? Bom, pessoal, começando aí pelo capítulo de função, vamos para a primeira questão aí da EPICAR. O gráfico a seguir é de uma função polinomial do primeiro grau e descreve a velocidade v de um móvel em função do tempo. Então, vocês estão vendo aí esse gráfico com o eixo horizontal representando t horas e o eixo vertical representando ali a velocidade em quilômetros por hora. Assim, no instante t igual a 10 horas, o móvel está a uma velocidade de 55 km por hora, por exemplo. Sabe-se que é possível determinar a distância que o móvel percorre calculando a área limitada entre o eixo horizontal t e a semi-reta que representa a velocidade em função do tempo. Desta forma, a área achurada no gráfico fornece a distância em quilômetros percorrida pelo móvel do instante 6 a 10 horas. É correto afirmar que a distância percorrida pelo móvel em quilômetros do instante 3 a 9 horas é de... E aí, pessoal, vamos lá resolver essa questão? Então vamos lá, pessoal. Para essa primeira questão, temos que ter em mente que esse gráfico se trata de uma reta. Se é uma reta, a gente está falando da função do tipo afim, y igual a x mais b, nossa função do primeiro grau. Nesse caso, nossa variável dependente, que é o y, é o v, de velocidade. E a nossa variável independente, que é o x, está representado pela letra t, que é o tempo. Então, estou reescrevendo, substituindo o y por v e o x por t. Aqui nesse gráfico, a gente tem dois pontos com informação, ó. O primeiro é esse ponto aqui. Por quê? Nesse ponto, quando o t é igual a zero, o nosso v é igual a 50 km por hora. Perfeito? Substituindo isso aqui na relação da função afim, a gente tem que 50 é igual a vezes zero mais b. A vezes zero, pessoal, zero. Ou seja, o nosso b, que é o termo independente aí da função do primeiro grau, é igual a 50. Descobrimos uma das incógnitas. Há outro ponto aqui, que é esse daqui, ó, que eu estou marcando na tela para vocês. Ele está dizendo o seguinte: quando t é igual a 10, o nosso v, a nossa velocidade, é igual a 55. Então, reta, temos dois pontos. Com esses dois pontos, a gente consegue achar aí a lei da função, ok? Substituindo, 55 é igual a vezes o 10, que é o nosso t nesse caso, mais o b, que a gente já achou que é 50. Jogando esse 50 positivo para o outro lado negativo, vai ficar 55 menos 50, 5, igual a 10a. O 10 está multiplicando, passa para o outro lado dividindo, ou seja, o nosso a é 5 dividido por 10, ou 0,5. Achamos o a, achamos o b. Temos, então, aqui a nossa lei da função. V igual a 0,5t mais 50. Só que ele quer entre a distância percorrida entre o tempo de 3 horas, então vamos marcar aqui 3 horas, e o tempo de 9 horas. Vamos marcar aqui também o tempo de 9 horas. E isso ele informa para nós que no tempo de 3 horas a velocidade era 51,5, que a gente já vai achar, ó. Vou mostrar para vocês como achar isso. E aqui no de 9 horas, 54,5. Tá, Lucy, mas por quê? Porque, ó, a gente calculando o V de 3 horas, é só substituir o T por 3. Ficaria 0,5 vezes 3 mais 50. 0,5 vezes 3, pessoal, vai dar 1,5. 1,5 mais 50, 51,5. Por isso que aqui no tempo de 3 horas, eu coloquei velocidade 51,5 km por hora. A mesma coisa nós vamos fazer agora para a velocidade no tempo de 9 horas. Seria 0,5 vezes 9 mais 50.
0,5 vezes 9 é o mesmo que 4,5. 4,5 mais 50, 54,5. Por isso que aqui, no tempo de 9 horas, o nosso V está marcando 54,5. Ou seja, achamos a lei da função e usamos a lei da função para achar aqui os valores de V. Como ele quer a distância percorrida, a distância vai ser justamente essa área. Ele fala isso no problema. A área desse trapézio. Confere? A área do trapézio, pessoal, é Bzão, que é a base maior, mais Bzinho, que é a base menor, vezes a altura sobre 2. Nesse caso aqui, esse trapézio retângulo, né, porque ele tem aqui ângulos retos, certo? A base maior é essa base aqui, ó, que tem a altura, tem o tamanho 54,5, mais a base menor é essa daqui, ó, que tem a altura que a gente acabou de achar, 51,5. Vezes a altura do trapézio, que vai aqui de 3 a 9, ou seja, a altura do trapézio é 6. Tudo isso sobre 2 da fórmula da área. 54,5 mais 51,5 vai dar 106. E esse 6 dividido por 2 vai dar 3. 106 vezes 3 vai dar 318 quilômetros de distância percorrida. Isso está na nossa letra A. Foi, pessoal? Agora a questão número 2 também aí da EPICAR. Uma consulta pública realizada pelo instituto que organiza a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio em fevereiro de 2017 visou conhecer a preferência sobre os possíveis modelos de aplicação do exame. Então tem aí 3 opções de modelo, pessoal. O modelo A, com testes em apenas um dia. O modelo B, com testes no sábado e no domingo. E o modelo C, com testes em 2 domingos consecutivos. Suponha que tenham sido consultadas um total de X pessoas entre moradores da capital e do interior. Desse total, 40 pessoas do interior e 60 da capital não manifestaram preferência pelos modelos A, B ou C. O gráfico a seguir mostra os resultados dos que manifestaram sua preferência. Então, tem aí os modelos de aplicação, né, pessoal, nesse gráfico, A, B ou C. O que está em branco aí está representando as pessoas do interior e o que está aí de cinza da capital. Baseado nessas informações, é correto afirmar que item A, é um problema onde a gente tem que analisar cada item, certo? 20% das pessoas consultadas exatamente preferem a aplicação do exame em um único dia. B, o número total das pessoas consultadas no interior e na capital é o mesmo. C, 5/7 das pessoas que manifestaram preferência pelos modelos optaram pela realização do exame em 2 dias. E D, exatamente 12% das pessoas consultadas não manifestaram opinião. Bom, vamos analisar esses itens aí para resolver essa questão. Bom, pessoal, para essa questão número 2, antes de começarmos aí a fazer essas análises dos itens, vamos fazer o total de pessoas aí do interior e o total de pessoas da capital. No interior, ó, as pessoas que votaram na categoria no modelo A foram 50. Mais as pessoas que votaram no modelo B foram 100. Mais as 200 pessoas que votaram aqui no modelo C. Só que ainda tem 40 pessoas do interior que não votaram em nenhum dos 3 modelos. Somando tudo isso, nós temos aí 390 pessoas do interior que participaram dessa pesquisa. Sendo essas 40 aqui, ó, não tiveram nenhuma preferência. Na capital, vamos fazer a mesma coisa, ó. Capital, foram 150 na categoria do tipo A, mais 150 no modelo B, mais 50 aqui no modelo C. Além disso, tivemos 60 pessoas da capital que não votaram em nenhum dos 3 modelos, totalizando 410 pessoas.
sendo essas 60 aqui, ó, que não votaram em nenhum dos 3 modelos. Agora sim, vamos partir para as análises de cada um dos itens. Olha só. No item A, ele fala que 20% das pessoas consultadas exatamente preferem a aplicação do exame em um único dia. Gente, em um único dia, a referência é ao modelo A. No modelo A, a gente teve 50 pessoas do interior, mais 150 pessoas da capital. Ou seja, tivemos 200 pessoas votando no modelo A. De um total de 390 mais 410, né? Ou seja, 410 mais 390 vai totalizar aí para nós 800 pessoas. Ou seja, exatamente 25% das pessoas teve aí a preferência do exame no único dia, tá? Significa que essa letra A é falsa, ela está incorreta. Vamos analisar agora o item B, que fala o seguinte: o número total das pessoas consultadas no interior e na capital é o mesmo. Gente, ó, no interior foram 390 pessoas, na capital foram 410. Então, ó, as quantidades são diferentes, o que faz com que esse item também esteja incorreto, item falso. Partiu o próximo item, letra C. 5/7 das pessoas que manifestaram preferência pelos modelos optaram pela realização do exame em 2 dias. Gente, das pessoas que optaram aí, manifestaram preferência, ou seja, a gente está excluindo esses 40 do interior e estamos excluindo esses 60 da capital. Ou seja, estamos tirando 100 pessoas desses 800 aqui que manifestaram algum tipo de preferência. Então, na realidade, aqui o nosso denominador vai ser 700 e não 800, porque ele está falando só das pessoas que manifestaram preferência. Por quais modelos? Pelos modelos de 2 dias. Bom, modelos de 2 dias é o modelo B, que fala sobre ser sábado e domingo, e o modelo C, que fala de ser em 2 domingos consecutivos. Ou seja, a gente vai somar aqui a galera do modelo B, que foi 100 mais 150, ou seja, 250, mais a galera que votou no modelo do tipo C, que foram 200 mais 50, ou seja, mais 250. Isso totaliza, pessoal, 500 sobre 700, que é exatamente, ó, simplificando, 5/7, que é o que ele fala na questão. Significa que esse item está correto. Então, é ele que nós vamos marcar aí. Gabarito dessa segunda questão, então, letra C. Terceira questão. João, ao perceber que seu carro apresentara um defeito, optou por alugar um veículo para cumprir seus compromissos de trabalho. A locadora, então, lhe apresentou 2 propostas. O plano A, no qual é cobrado um valor fixo de R$ 50 e mais R$ 1,60 por quilômetro rodado, e o plano B, no qual é cobrado um valor fixo de R$ 64 mais R$ 1,20 por quilômetro rodado. João observou que para certo deslocamento que totalizava K quilômetros, era indiferente optar pelo plano A ou pelo plano B, pois o valor final a ser pago seria o mesmo. É correto afirmar que K é um número racional entre... Gente, nessa terceira questão, ele fala que foram percorridos aí K quilômetros. Então, é isso que a gente vai separar aqui, tanto no plano A quanto no plano B. No plano A, se percorreu K quilômetros, significa que vai pagar os R$ 50 fixos, mais R$ 1,60 por cada quilômetro, ou seja, 1,60 vezes os K quilômetros. Perfeito? Aqui no plano B, mesma coisa, ó, vai ser os R$ 64 fixos, mais R$ 1,20 por quilômetro, ou seja, 1,20 vezes os K quilômetros percorridos. Ele fala que isso vai dar uma escolha indiferente, ou seja, significa que esses 2 resultados têm que ser iguais. Então, montamos aí nossa equação. Ó, 1,60K vou manter aqui no primeiro membro,
Esse 1,20K, vou jogar para o primeiro membro com sinal oposto, ou seja, menos 1,20K. No segundo membro, estou mantendo o 64 e estou trazendo o 50, subtraindo. Operando, pessoal, 1,60K menos 1,20K vai dar 0,4K, igual 64 menos 50, 14. Gente, só uma observação, 0,4K é a mesma coisa que 4 décimos, tudo bem? Ou seja, é como se o 10 fosse multiplicando e o 4 fosse dividindo para o outro lado. Então, ficaria que K é igual a 14 vezes 10, 140, dividido pelo 4. Resolvendo essa divisão, nosso quociente vai ser igual a 35 quilômetros. Isso está na alternativa letra D, pois ele fala entre 31 e 36,5. Bom, pessoal, agora a gente vai dar prosseguimento falando aí sobre o capítulo de áreas. E para a primeira questão, eu escolhi aí a número 2 do Colégio Naval. Considere um losango ABCD de lado igual a 5 centímetros, diagonais AC e BD e ângulo interno BAD igual a 120 graus. Sabe-se que um ponto M sobre o lado AB está a 2 centímetros de A, enquanto um ponto N sobre o lado BC está a 3 centímetros de C. Sendo assim, a razão entre a área do losango ABCD e a área do triângulo de vértices MBN é igual a... Vamos resolver? Bom, pessoal, tá aqui desenhado o nosso losango ABCD de lado 5, certo? Losango, todos os 4 lados são congruentes, ou seja, todos têm a medida de 5, tá? Vamos marcar os pontos que ele fala no problema, ó. O ponto M, que está no segmento AB, está com uma distância de 2 do ponto A. Então, aqui, ó, é 2. Se o lado todo é 5, aqui é 3. Tudo bem? Mesma coisa, ó, marcando também o ponto N. O ponto N está em BC, estando a 3 distante de C. Significa que aqui, ó, o quanto falta para 5, 2 é essa medida do segmento BN. Tudo bem? Vamos ligar esses pontos, ó, MN, e aí a gente forma o triângulo BMN. Esses ângulos aqui, a gente tirou de dados do problema, pois ele fala que o ângulo BAD é de 120 graus. Então, o outro ângulo aqui, ó, tem que ser suplementar, certo, gente? No losango. Então, ó, aqui ficou sendo 60 graus. Bom, ele quer calcular nesse problema a razão entre a área do losango ABCD e a área do triângulo pequeno aqui, BMN. Isso é o que ele quer encontrar nesse problema. Vamos começar, então, calculando aí a área desse losango. Pessoal, esse losango, se a gente dividir aqui, ó, nessa diagonal AC, nós vamos estar formando 2 triângulos equiláteros, confere? Pois aqui o ângulo é de 60 graus, lado 5, lado 5, lado 5 também. Então, a área desse losango vai ser a mesma coisa que fazer 2 vezes a área de um triângulo equilátero. Então, ó, 2 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Tudo bem? Sendo que o lado desse triângulo é 5. Então, ó, vou colocar aqui 5 ao quadrado raiz de 3. Esse 2 e esse 4 a gente pode simplificar, né? Então, ficaria um 2 lá no denominador. Resultando em 5 ao quadrado, 25, raiz de 3 sobre 2. Então, essa é a nossa área do losango ABCD. Agora, a gente vai calcular a área ali do triângulo BMN, esse triângulo pequeno aqui em cima no topo, tá? Esse triângulo, pessoal, ele não fala, não é retângulo nem nada do tipo, certo? A gente não tem essa informação. As informações que a gente tem dele são esses 2 lados, MB e BN, que medem 3 e 2, respectivamente, e a medida do ângulo entre eles.
Quando a gente conhece dois lados de um triângulo e o ângulo entre eles, nós podemos usar a fórmula que a área desse triângulo vai ser 1/2 vezes esses dois lados vezes o seno desse ângulo. Então, aqui ficaria 1/2 vezes 3, vezes 2, que é o outro lado, vezes o seno de 60 graus. Isso é uma das fórmulas da área de triângulo. Por que a gente escolheu usar essa fórmula? Justamente pelos dados que a gente tem. Nós conhecemos os dois lados e o ângulo entre eles. Ó, podemos começar simplificando aqui esses dois de cima com dois de baixo. E continuando, ó, 3 vezes o seno de 60 graus é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 2. Então, achamos aqui a área do losango, achamos a área do triângulo, agora a gente vai fazer o cálculo da razão, que é o que ele pede aí no comando da questão. Então, ficaria, ó, 25 raiz de 3 sobre 2, que é a área do losango, dividido por 3 raiz de 3 sobre 2, que é a área desse triângulo BMN. Podemos simplificar raiz de 3 com raiz de 3, esse 2 do denominador com esse 2 do denominador de baixo, resultando em 25 terços. Isso está na alternativa letra C. Beleza, pessoal? Para a próxima questão, eu selecionei essa 5 aí também do Colégio Naval. Observe a figura a seguir. Seja ABC um triângulo retângulo de hipotenusa 6 e com catetos diferentes. Com relação à área S de ABC, pode-se afirmar que A será máxima quando um dos catetos for 3 raiz de 2, B será máxima quando um dos ângulos internos for 30 graus, C será máxima quando um cateto for o dobro do outro, D será máxima quando a soma dos catetos for 5 raiz de 2 sobre 2, ou E, seu valor máximo não existe. Vamos lá discutir essa questão. Bom, gente, nessa questão, reparem que ele está preocupado com a área do triângulo ABC máxima, pois se a gente olhar aí para cada um dos itens, ele está sempre tratando da área máxima desse triângulo ABC. As informações que a gente tem desse triângulo ABC é que ele é retângulo, certo? Então, aqui a gente tem um ângulo de 90 graus e ele fala explicitamente que os catetos desse triângulo são catetos diferentes entre si. Então, sublinhem isso aí, por favor, na apostila de vocês, a parte que fala catetos diferentes. Gente, todo triângulo retângulo, no caso aqui o nosso ABC, vai poder ser, né, inscrito numa circunferência, onde a hipotenusa vai ser aí o diâmetro dessa circunferência. Então, ó, a gente pode inscrever esse triângulo dessa maneira aqui, ó. Vamos colocar aqui essa circunferência desenhada para vocês. Como aqui, ó, esse ângulo inscrito é de 90 graus, o arco que ele tem que estar relacionado tem que ser o dobro, né? Os 180 graus, que é a meia volta aí da nossa circunferência. Por isso que essa hipotenusa aqui, que ele fala até que tem o tamanho 6, certo? Mas a gente não vai usar tanto isso no problema. Mas ele fala aqui que tem tamanho 6, ou seja, aqui seria 3 para cá de raio, 3 para cá de raio, considerando esse ponto aqui que eu marquei como centro da circunferência, tá? Como ele quer que essa área seja máxima, pessoal, para a área desse triângulo ser máxima, o que teria que acontecer? Teria que a altura desse triângulo ser máxima. Mas, para a área ser máxima e essa altura aqui ser máxima, a altura máxima aconteceria exatamente nesse ponto. Ou seja, no ponto onde essa medida aqui fosse igual ao raio da circunferência. Ou seja, a altura aqui teria que ser 3, que é exatamente o valor do raio aqui dessa circunferência, ó. 3 e 3, já que o diâmetro é 6. Mas para isso acontecer, esse triângulo aqui que eu desenhei para vocês, vou até colocar aqui um B', que é como se a gente deslocasse esse ponto B para cá. Isso só aconteceria quando esse triângulo aqui, ó, fosse isósceles.
Ou seja, esse cateto AB' teria que ser igual ao cateto B'C. Mas ele fala explicitamente aí na questão que são catetos diferentes. Gente, se são catetos diferentes, a gente não vai conseguir calcular exatamente aí o valor dessa área, tá? Se não falasse nada sobre catetos diferentes, a área máxima seria fácil de calcular. Seria aqui a base 6 vezes a altura 3 sobre 2, ou seja, daria 9 unidades de área, tá? Mas como ele fala, que são catetos diferentes, a gente não consegue calcular esse valor máximo dessa área. Portanto, a alternativa que nos cabe é a alternativa letra E, que ele diz que o seu valor de máximo aí não existe. Tudo bem, pessoal? E para fechar nossa aula de hoje, pessoal, essa última questão aí, a número 7 do Colégio Naval, seja ABC um triângulo com lados AB igual a 15, AC igual a 12 e BC igual a 18. Seja P um ponto sobre o lado AC, tal que PC é igual a 3 vezes AP. Tomando Q sobre BC entre B e C, tal que a área do quadrilátero APQB seja igual à área do triângulo PQC, qual será o valor de BQ? Essa questão aí está sem alternativas, então vamos resolver ela de modo discursivo. Bom, turma, questão 7 aí para poder fechar esse capítulo de áreas, tá bom? Olha só, ele fala que aqui está o nosso triângulo ABC, ele dá as medidas dos lados, AB 15, AC 12 e BC 18. Fala que tem um ponto P que corta AC de maneira que PC seja igual ao triplo de AP. Mas olha só, como todo esse tamanho é 12 e esse pedaço aqui tem que ser 3 vezes o tamanho desse, concordam comigo que é como se a gente tivesse aqui 4 pedaços? Desses 4 pedaços, tudo tem que dar 12, ou seja, cada um desses pedaços seria de tamanho 3. Significa, ó, que o nosso AP teria uma medida 3 e o nosso tamanho aqui de PC teria uma medida de 9. Ó, 9 é o triplo de 3 e 3 mais 9 dá 12. Tudo bem? Se não conseguir perceber isso de cara, Luci, monta um sistema com essa informação e a outra informação seria que AP mais PC igual a 12. Vocês iriam achar aí os dois segmentos. Tudo bem? Ele fala também para a gente marcar aqui um ponto Q dentro do segmento BC. E o que ele está interessado na questão é justamente achar o valor de BQ. Tudo bem? Mas ele fala também que quando a gente liga aqui, ó, PQ, estamos formando esse triângulo PQC e ele quer que essa área de PQC seja igual à área desse quadrilátero ABQP. Ou seja, a área do triângulo ABC, que é o triângulo grande, é formada pela junção desse triângulo PQC, que a gente acabou de formar, mais a área desse quadrilátero APQB. Sendo que ele quer que essas duas áreas sejam iguais. Ou seja, a área de PQC tem que ser igual à área do quadrilátero APQB. Então, a gente está montando aqui como se fosse um sistema com essas áreas. Gente, como essas duas áreas são iguais, ó, se eu substituo aqui APQB pela área A de PQC, desse triângulo pequeno, a gente teria o seguinte, a gente teria que a área desse triângulo grande, ABC, é exatamente o dobro da área desse triângulo pequeno, o PQC. Luci, por que você substituiu o quadrilátero e não o triângulo? Porque para a gente é muito mais fácil calcular a área do triângulo do que a área desse quadrilátero, que a gente tem menos informação, tudo bem? E outra coisa, nesses dois triângulos, no pequeno e no grande, nós temos esse ângulo que eu marquei aqui para vocês em comum, que eu vou chamar de Czinho, tudo bem? Então, ó, a área desse triângulo grande, ABC, vamos fingir que nós conhecemos aqui esse Czinho, tá? Esse ângulo C. A gente tem a medida de AC,
temos a medida de BC e temos aí, teoricamente, esse ângulo entre os lados, ou seja, novamente podemos usar aquela fórmula, ó, 1/2 vezes o segmento AC, vezes o segmento BC, vezes o seno do ângulo entre eles, que é o Czinho. Mesma coisa nós vamos fazer no triângulo PQC. Então, ó, o 2 da fórmula ali de cima, da equação que a gente montou, certo? Vezes 1/2 da fórmula da área, vezes, ó, PC, vezes QC, vezes o seno do ângulo C. Como o ângulo é igual, pessoal, e o seno dele está multiplicando nos dois membros da nossa igualdade, nós podemos, ó, cortar o seno de C com o seno de C. Então, nem vai ser necessário saber qual é esse ângulo, na verdade, porque os senos irão se cortar. Ó, a medida de AC, a gente tem que é igual a 12, perfeito? Então, colocaria aqui, ó, 1/2 vezes 12 vezes medida de BC, que é 18. Isso é igual, ó, esse 2 a gente pode cortar com 2 de baixo, a medida de PC, que é 9, vezes a medida de QC, que é desconhecido. Então, vamos repetir aqui QC. Ele é o valor que a gente vai descobrir primeiro. Então, ó, cortando o 2 com o 12, ficaria 6 aqui em cima. Também podemos simplificar, né? Esse 18 com o 9. Ficaria um 2 aqui no 18, pois 18 simplificado por 9 dá 2. Ou seja, o nosso valor de QC vai ser 6 vezes 2, ou seja, mede 12. Gente, se QC é 12 e o BC inteiro é 18, significa, ó, que o tamanho ali do segmento que a gente quer calcular, BQ, vai ser exatamente essa diferença. 18, que é o BC, menos o QC, que a gente acabou de achar que é 12. Ou seja, o segmento BQ é igual a 16 unidades de comprimento. Essa seria aí nossa solução. Beleza, pessoal? Essa questão não tem aí as alternativas, então tá aqui a nossa resposta final. Gente, qualquer dúvida, só vocês deixarem aqui nos comentários ou também lá no Classroom, tá bom? Tentem fazer os outros exercícios desses 2 capítulos. Tudo bem, pessoal? Um abraço, foi um prazer estar com vocês, um beijão e até a próxima!